A diferença entre farmacêutico de confiança na saúde da família e automedicação. Para falar um pouquinho mais sobre esse e outros assuntos, eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o farmacêutico com especialização em farmácia clínica, Luiz Gonzaga dos Santos, conhecido também carinhosamente como Luizão. É um prazer ter você aqui hoje, Luizão. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite, estamos à disposição. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre uma lei federal que existe hoje, né, Luizão? Sim. Que diz que toda farmácia ou drogaria não é apenas um estabelecimento comercial, se tornar um agente de assistência à saúde e orientação sanitária. Mas como que isso funciona? É a Lei 13.021, né, de 2014, que fala da farmácia como estabelecimento de saúde. Sim. Né, nós farmacêuticos, na farmácia, nós já podíamos efetuar alguns tipos de serviços farmacêuticos, né, como aferição da pressão arterial, temperatura corporal, teste de glicemia capilar, né, diabetes, atenção farmacêutica. E hoje nós podemos, além disso, alguns outros serviços, né, como aplicação de vacinas. Então, a valorização da profissão do farmacêutico. Né? Então, a farmácia não é vista apenas como um cunho comercial, e sim como um estabelecimento de saúde. Mesmo porque muitas pessoas recorrem ao que a gente vai falar, justamente à farmácia. Às vezes não quer nem passar antes na farmácia do que no médico. Então, assim, quais as atribuições de um farmacêutico, se ele pode ou não medicar os clientes da farmácia, como que funciona? Porque, como eu disse, as pessoas às vezes nem vão no médico, querem ir direto na farmácia, acham que lá já vai encontrar o resultado. Como que funciona isso? Então, o farmacêutico é um profissional da área da saúde de rápido e fácil acesso. Então, toda farmácia tem que ter um farmacêutico responsável o tempo todo do funcionamento da farmácia. Se ela trabalha 24 horas por dia, ela tem que ter o farmacêutico 24 horas na farmácia. Então, às vezes, essa facilidade leva também a população até a farmácia. Mas o que o farmacêutico ele pode prescrever? Ele pode prescrever, tem alguns medicamentos que podem ser prescritos pelo farmacêutico, né? Mas tem que ter sido orientado a forma correta de tomar, as contraindicações, as interações medicamentosas. Não é só o simples ato de pegar o medicamento e tomar, pensando que não pode acontecer nada. Pode acarretar outros problemas, né? Temos que saber quais medicamentos a pessoa toma e entre outras coisas. Por isso que a visita ao médico é importante, viu, gente? Porque, de repente, é sempre assim, tá? Ai, o meu filho tomou aquele remédio e foi uma beleza. Você que é pai do José, que tem 3 anos, se alguém indicar um remédio, Carla, dei isso pro meu filho, tirou com a mão. Você dá o remédio para o seu filho ou não? Não. O correto é nós procurarmos o médico, né? Passar pelo médico certinho. O farmacêutico ele vai poder prescrever algumas situações, né? Os medicamentos que são isentos de prescrição. Sim. Né? Mas não isentos de orientação. Certo. Então, existem alguns casos que nós não podemos entrar, porque também daí já vem a prática ilegal da medicina. Sim. Então, cada um na sua área. Então, é importante sempre se orientar com o médico. No caso de criança, né, que é o tema também da entrevista, procurar o pediatra, se possível. Né, o organismo da criança de 0 a 1 ano muda, de 1 ano a 2 anos muda. Aí tem o peso corporal. Tem a questão de saúde. Uma gotinha faz diferença, né? Uma gotinha faz diferença, principalmente nos medicamentos inalatórios. Isso, né? Inalação é um perigo. Já temos casos no Brasil né? Da troca, né, de medicamento. Ao invés de usar o medicamento para inalação, usou um colírio, levou a criança a óbito. Meu Deus. Né? Então, é muito perigoso. A diferença do medicamento com o veneno é apenas a dose. Se aumentar a dose do medicamento, pode acarretar até o óbito da criança, do idoso, de qualquer pessoa. Por isso a gente tem que ter essa responsabilidade, né? Então, outro papel importante é a orientação sobre o uso do medicamento, conforme a receita, como você falou. E existe muitas dúvidas do balcão de atendimento? Só não pode falar da letra do médico. Existe muitas dúvidas. Né? E a letra do médico também, às vezes, acarreta a dúvida. E quando a dúvida é muito grande, se a gente pegou a receita, ou não consegue ler, ou está tendo um entendimento diferente, é o papel do farmacêutico pegar e ligar para o médico, né, para saber, para se orientar,
para evitar que ocorra um erro maior ainda, né? Ainda mais quando vai fazer o uso de vários medicamentos ao mesmo tempo. Que nem a criança está com problema de saúde, levou o mel, vai tomar 5 medicamentos. Então tem que marcar certinho a hora que vai tomar. Tem medicamento que não pode ser tomado junto da alimentação. Já outros têm que ser junto. Outros têm que ser junto com a alimentação. Então tem que fazer a orientação certinho, marcar o horário, se é cada 12 horas, se é uma vez ao dia, se são 3 vezes ao dia. Tem medicamentos que são 4 vezes ao dia, intercalados a cada 6 horas, que fica mais difícil, que no período da noite vai ter que administrar de madrugada, e a criança tem febre, né? Bom, você é pai, você sabe os perrengues. Tomar cuidado com a hipotermia, né? Associação de antitérmicos, que a gente já presenciou isso, né? Aos longos anos do balcão da farmácia. Eu também. Esse negócio de hipotermia, quase infartei. A presença, tô falando, você é uma pessoa muito querida, e assim, a presença do farmacêutico na orientação das famílias já é uma coisa que vem lá das nossas bisavós, né? Sim. Lembro lá de Jaguaí que a gente ia na farmácia do centro lá, até para tomar injeção, assim, era sempre uma mesma pessoa, o seu Rodolfo. Então, assim, é uma coisa aqui em São João também tenho certeza que tem, assim, esses lugares mais antigos. E assim, toda família, na verdade, tinha uma farmácia e um profissional para tirar essas dúvidas e orientar mesmo sobre na época, né, o uso de ervas, extratos naturais. E ainda hoje, Luizão, tem esse hábito. As pessoas estão buscando também por produtos naturais? Chega o pessoal lá achando que pode estar tomando própolis e mel o tempo todo? Então, tem as pessoas que são adeptas, né, a esses produtos naturais, né? Tem época... procuram-se mais, tem época procuram-se menos, né? Mas usualmente vai chegando a época do inverno e aumenta a procura de produtos à base de mel e própolis, isso é natural. Normalmente aumenta sim as vendas desses produtos. Então, com a chegada do frio, a criança começa a tossir mais. Vamos pensar nos nossos pequenininhos lá. E logo as mães já começam a ficar tudo desesperadas, querendo usar um xarope caseiro. Existe ainda algum preparo ou planta indicado para essa época do ano que pode ser ministrado? Porque a gente sabe que a criança, por exemplo, pequenininha, menor de 2 anos, o mel também tem uma fase que não pode, né? Sim. Então, que o xarope antigamente, né, costumava fazer muito xarope, né, à base de mel, agrião, iguaco, né, fazia em casa, que usava muito essas ervas. Hoje tem tudo industrializado, esses produtos aí, né? Mas o mel e também o própolis tem que ser usado com cautela, né? Ou melhor, não deve ser usado. Tem médicos, nutricionistas que pedem para não usar em criança até 2 anos de idade o mel. É natural, ele é um adoçante natural, tá? Rico em açúcares, muitas coisas têm propriedade dele, né? Fluidificante, aumentar a resistência, tudo isso daí. Mas de criança de 0 a 2 anos de idade, não usar o mel e também nem o própolis, né? Porque ocorre o risco do botulismo. Sim. No mel, que o mel ele vai ser industrializado ou vai ser fechado numa garrafa e tampado, e pode ocorrer traços da bactéria do Clostridium botulinum, que causa o botulismo na criança. E a criança de 3 semanas a 26 semanas, o risco de morte é muito grande, que ocorre o botulismo intestinal, no intestino. Nossa. Então é perigoso. Atento mesmo. Eu sempre tive muito medo de medicar, porque eu ia no pediatra, mas todo medicamento você vê lá, não é indicado para criança com menos de 2 anos. Eu não vi a hora do João Neto fazer 2 anos para ficar um pouco mais tranquila, porque a gente tinha que medicar, mas sempre tem isso no frasco, né? E só voltando um pouquinho, esses enlatados, né, podem conter o esporo da bactéria, né, do Clostridium, por isso causa o botulismo, e o mel vem enlatado. Algumas vezes, ou no vidro, alguma coisa. Não só o mel, viu, gente, mas o que ele tá falando é uma coisa bem grave, porque muita gente, a gente às vezes coloca mesmo. Esses dias eu tomei uma bronca do médico, porque eu falei que o meu filho tinha comido uma macarronada, ele perguntou, mas era molho industrializado por causa da lata, por conta de bactérias que podem... Lata amassada, tem que tomar cuidado. O palmito também tem esses problemas, né? Mas, voltando agora naquela... até os 2 anos de idade. Né, eu tenho aí quase 25 anos de farmácia, né, no balcão. Então, quando eu entrei na farmácia, os medicamentos não vinham nem lacrados na caixinha.
E também não vinha nada especificado. Acima de 2 anos. Então, se existia um anti-inflamatório, um diclofenaco, em gotas, ele podia dar para a criança. Não vinha especificado nada. Então, não tinha os estudos mais profundos a respeito disso daí. Piroxicam em gotas, podia dar para a criança. Nimesulida gotas, podia dar para a criança até 2 anos. Hoje vem todo especificado nas caixas, por fora da caixa, falando acima de 2 anos de idade. Os xaropes também, mesma coisa, acima de 2 anos de idade, porque a segurança que o laboratório tem, que estudou, que pode dar esse medicamento. Pode dar para a criança abaixo de 2 anos? Anti-inflamatório, hoje os médicos evitam o máximo. Né? Mas xarope, alguma coisa, aí procura o médico vai avaliar pelo peso da criança, pela idade, a dosagem correta que vai dar. Mas sempre com segurança. E não pode exagerar, se é para dar 5 dias, são 5 dias. Né? Se tem que dar antibiótico 10 dias, dê os 10 dias. Porque se não curar a infecção, depois vai voltar mais forte ainda. É verdade. E assim, a gente falou do tempo da vovó, eu queria só falar uma coisa atual, fake news. A gente está ali na internet, no Facebook, aparece um monte de coisas sobre remédio, medicamento. Quais os cuidados que a gente tem que ter enquanto pais que estão sempre buscando o Dr. Google para ter informações? Sim. Os cuidados que a gente tem que ter com fake news sobre medicamentos. Então, a internet veio para mudar o mundo. Inicialmente a gente achava que ia mudar para melhor, né? Mas as coisas ruins estão se propagando cada vez mais. E a gente vê direto, tal medicamento foi proibido, não sei porquê, não pode tomar. E o medicamento continua fabricando no Brasil. Foi proibido, tem um medicamento, vou citar o nome aqui, o Naldecon, lá nos idos de 1997, foi proibido a composição da fórmula nos Estados Unidos, que existia no Naldecon. Por lá eles usavam uma quantidade maior que nós usávamos aqui no Brasil na época, nesses medicamentos. Então tinha Naldecon, que era gotas para criança, xarope e comprimido. Aí essa fórmula, por causa dessa proibição nos Estados Unidos, o FDA, a Anvisa optou por proibir no Brasil também e saiu de circulação. E ele voltou com uma nova fórmula, o Naldecon. Naldecon, ele voltou. Voltou com a nova fórmula. E vende-se normalmente na farmácia. E esse e-mail, antigamente eu recebia e-mail, essa corrente no e-mail. Aí depois no Orkut, agora no Facebook, no WhatsApp, todo mês a gente recebe essa mesma informação. Sim. Que não é verdade, né? E piora, né, agora, né, a história das vacinas, né? Isso. Que a gente vê, né, uma crescente, as doenças voltando que estavam erradicadas no Brasil, porque os pais não querem vacinar as crianças. É muito importante seguir o calendário de vacinas, né, para a criança, que vai aumentar a imunidade do corpo. Então são vacinas que já há muitos anos são aplicadas, tem a caderneta, então eu recomendo os pais procurarem o centro de saúde de sua cidade e fazer o uso da vacina adequadamente para evitar um transtorno futuro para as crianças. Não acreditar no fake news. Se tiver com dúvida, se não tiver um profissional para te orientar, entra no site do Ministério da Saúde, se orienta, no site da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, procura a vigilância de saúde do seu município, se orienta. Não vá na onda dessas fake news da internet, que tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa que é fake news. Bom, eu queria saber agora, para a gente poder estar encerrando, amarrando, existem alguns medicamentos que não podem ser vendidos sem receitas. Sim. Como eles são chamados? Quais são eles, assim, o nominho deles? Uma leva aí? Na realidade, preta, por exemplo, que a gente igual eu até citei no início, lá na farmácia estabelecimento de saúde, né, que o farmacêutico pode prescrever os MIPs, que são os MIPs, são medicamentos isentos de prescrição. Entendi. Então, todo medicamento que você vai na caixinha do medicamento, não está escrito só medicamento sob prescrição médica. Entendi, você pode. Esse pode ser vendido sem a prescrição médica, mas não sem orientação. Aí depois vem os tarjados, que é faixa vermelha, medicamento sob prescrição médica, que tem alguns que é anti-inflamatório, diclofenaco, meloxicam, alguns xaropes, que precisam da prescrição médica, mas eles são vendidos na farmácia não necessariamente com a retenção da receita. Entendi. Aí depois tem os medicamentos que exigem a retenção da receita, que são os antibióticos. Certo. Aí são os medicamentos, os psicotrópicos, né? Portaria C1, que são os tarjas vermelhas, e a portaria B1, que são os tarjas pretos, que têm que ser vendidos com a receitinha azul,
e as receitas ficam retidas e tem a quantidade máxima que você pode dispensar para aquele mês. Né? E tem a legislação que nós temos que seguir, né? Que é a portaria 344, que atende esses medicamentos, que são os psicotrópicos, os benzodiazepínicos, os hormônios, os esteroides, anabolizantes, esses medicamentos. Muito bem. Bom, Luiz, eu queria agradecer a tua presença mais uma vez. Deixar claro, gente, que o papel do farmacêutico é te ajudar, é te orientar, como ele falou, tem coisas que eles podem estar te ajudando e tem coisas que eles vão falar, olha, isso é só o médico. Não é isso, Luizão? Exatamente. E que nem... manda um abraço pro José, gente. José. Mandar um abraço pro meu filhão lá, José Carlos, né, pra minha esposa, pra minha Carla. E pro Luiz Felipe também, né, que estão nos acompanhando lá em Aguaí, né, logicamente, na terrinha, não pode deixar de falar. E também deixar uma informação, né, concreta, que o farmacêutico está à disposição da população. Sim, sempre. Né? A assistência farmacêutica é um direito que a população tem. E os farmacêuticos estão na farmácia para isso também. Né? Se ele não te puder atender aquela dúvida naquele momento, tenho certeza que ele vai buscar a informação, vai te levar. Então, procure se orientar com o farmacêutico, também é importante. Obrigada. Faz parte da sua saúde. Com certeza. E ó, não esquece, vacinas importantes. Vacinas importantes. Evitar a automedicação. Jamais. Né? Porque causa outros danos. Né? Um dos maiores índices de internação no Brasil é por intoxicação de medicamento. Olha, gente. Né? Então, tomar cuidado com as crianças, as mamães aí com as crianças. Né? O medicamento não vai fazer o efeito na hora. Você vai tomar, vai tirar a dor, vai melhorar, vai voltar, vai ter febre, né? O intestino vai estar preso. Esperar a hora certa da criança, procurar manter a criança hidratada também, né? Muito. Até assadura tem que tomar cuidado. Exatamente. Né? Cuidado com a dengue, né? Que infelizmente nós estamos com vários casos também na nossa região toda aqui, né? E sempre hidratar as crianças e proteger da melhor maneira possível. Sempre. Obrigada, viu? Obrigado, eu agradeço pelo convite, Jane. Até uma próxima. Até uma próxima, se Deus quiser.